Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e passe para outras pessoas. Deus nos abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos pedir a Deus sabedoria para lidar com pessoas difíceis. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para conduzir as nossas vidas com discernimento, entendimento, para ter o governo das próprias vidas, né? Entregar primeiro nas mãos de Deus, naquele que sabe e vê todas as coisas e que vê nosso futuro e que é nosso Pai Todo-Poderoso e Criador. E precisamos de sabedoria, porque na palavra de Deus ele fala: seja forte e corajoso, corajosa, porque sempre eu estou com você. Tem pessoas que são difíceis de lidar. E como conviver? Porque às vezes é uma pessoa no trabalho, você não vai largar para quem trabalha com uma pessoa difícil no mesmo ambiente, e às vezes é até um chefe. Como lidar com uma pessoa difícil? E quando é da família, que você não pode largar a sua família, e como lidar com essa pessoa difícil? Tem a primeira coisa que pedimos a Deus, né, é sabedoria para lidar com a situação, fazer oração, falar com Deus sobre a situação e pedir sabedoria para Ele, para lidar com esse problema, com esse tipo de problema. Porque uma pessoa, quando ela é difícil de lidar, uma das coisas que devemos fazer é não discutir com essa pessoa, porque nunca você vai ter razão. Discutir com uma pessoa difícil é só perda de tempo, é falta de sabedoria, porque essa pessoa, ela sempre vai achar que ela tem razão em tudo e ela nunca vai aceitar que está errada. Então começa por aí. São estratégias que você vai adquirindo e que você vai observando e você vai vendo que é uma perda de tempo. Então não vale a pena entrar em discussão com uma pessoa difícil. Se ela começa a irritar o outro, a pessoa deve sair, deve pedir a Deus, fazer uma oração e olhar para aquela pessoa com compaixão. Aí você fala, como que a pessoa vai ter compaixão de uma pessoa que está às vezes brigando, falando coisas erradas? Porque você olhando para essa pessoa, que é difícil, você vai entender que ela não enxerga o que está acontecendo na vida dela. Ela não sabe o mal que ela está plantando para a vida dela. Porque uma pessoa, quando é difícil, geralmente ela tem um coração duro, ela não tem um coração bom, ela não se compadece do outro, ela não percebe o mal que ela está fazendo para outras pessoas. Ela faz intencional para atingir os outros, mas ela não sabe que aquele mal está se voltando todo para ela. É aí que devemos ter compaixão dessas pessoas, porque uma pessoa que faz muito mal, que atrapalha a vida dos outros, que briga muito, que xinga, que fala palavras que não deve, ela só está atraindo coisas ruins para a vida dela.
Então devemos ter compaixão dessas pessoas. Não significa que você vai deixar que a pessoa vai fazer tudo que ela quer com a sua vida. Pelo contrário, você precisa mudar e em silêncio começar a mudar suas atitudes. Porque quando você silencia e começa a cuidar bem de você, da sua aparência, primeiro das orações, né? Porque precisamos buscar a Deus acima de tudo e de todos. Orar a Deus, entregar nas mãos de Deus a situação e você começa a cuidar bem de você. Porque quando geralmente uma pessoa ela é difícil, uma das primeiras coisas que ela faz é querer atingir a autoestima da pessoa que está ao lado. Isso é muito triste, porque muitas vezes fala, você não sabe de nada, você não entende nada, o que eu falo você não entende, e às vezes começa a falar palavras com a pessoa que magoa, que machuca, e que a pessoa vai se sentindo menos, porque está ouvindo sempre aquela pessoa que é difícil falar coisas negativas a respeito dela. E a primeira coisa que a vítima da pessoa que é difícil o que começa a acontecer? Autoestima baixa. Ela começa a se sentir culpada, porque que ela não consegue fazer as coisas direito, porque que ela não consegue agradar, porque que ela não... E ela começa a se questionar. Aí ela começa a se culpar por tudo de ruim que está acontecendo. Às vezes até as brigas ela começa a dizer, mas o que é que eu fiz? A pessoa a que é vítima, que convive com uma pessoa difícil, ela começa a se questionar, o que é que eu fiz para que isso estivesse acontecendo? Não fez nada, simplesmente nada. É que para lidar com uma pessoa difícil, você tem que se blindar, primeiro com orações, pedindo a sabedoria, porque Deus dá, é o que diz na palavra de Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, peça em primeiro lugar sabedoria para Deus, porque Deus vai te dar todas as estratégias para lidar com essa pessoa. E você não vai ficar abalado, não vai ficar abalada. Sua autoestima não vai atrapalhar o seu rendimento no trabalho, não vai atrapalhar as suas conexões, as suas amizades. Tem pessoas que elas se isolam por causa de uma pessoa difícil, porque às vezes ela passa vergonha na frente das outras pessoas. Quando é um cônjuge, então aí fica mais difícil, porque tem muitas manipulações. Uma pessoa que é difícil, ela manipula a outra pessoa com muita facilidade, ao ponto daquela pessoa se sentir menos do que todo mundo, pensar que ela é inferior a todos. E isso não é verdade. Para você lidar com uma pessoa que tem uma personalidade difícil, um comportamento difícil, seja onde você estiver, primeiro oração, depois você vai cuidar de você. Não tente mudar a outra pessoa, porque você não vai conseguir, porque essa é a parte do Espírito Santo de Deus. Ele é quem muda, ele é quem toca no coração. Se a pessoa abre o coração para Deus, Deus faz o trabalhar. Mas se a pessoa não abrir o seu coração, ela tem livre arbítrio para ela continuar da maneira que ela quiser. Ela vai fazer o que ela quiser com a vida dela. Só não permita que faça com a sua vida. Porque quando você começa a transformação, pedindo ao Espírito Santo de Deus uma transformação junto com a sabedoria, aí sim
aí você está fazendo a coisa certa. Porque você não vai brigar, você não vai sucumbir, porque tem muitas pessoas que ficam com a vida toda destruída porque elas têm contato ou elas têm uma pessoa da família que é difícil. Porque ela começa a se culpar por muitas coisas e a culpa não é da pessoa. Você tem que entender que lidar com uma pessoa difícil é você, no pensamento, isolar tudo que você escuta, porque você tem que entender que é tudo mentira do inimigo das nossas almas, porque ele usa essas pessoas. Uma pessoa que tem um coração difícil, ela é muito usada para destruir a vida do outro. Já está falando difícil. Então, você tem que prestar atenção em você, pedir a transformação do Espírito Santo de Deus. Ele vai te ajudar nas finanças, ele vai te ajudar no seu comportamento, na maneira que você pode dar limites para essa pessoa, porque existem limites e só se dá limites para uma pessoa difícil quando se tem sabedoria de Deus, porque é Deus quem dá. É um milagre, é um verdadeiro milagre, porque você se liberta de tudo que é ruim que você escutou e que você presencia. Deus não faz as coisas pela metade. Uma coisa que temos que entender é que o que Deus começa tem início, tem a caminhada e tem o final. E o final é melhor do que o começo, como diz na Bíblia. Então você tem que confiar em quem te criou, em quem está cuidando da sua vida, porque Deus é quem nos sustenta. O ar que respiramos é Ele quem nos dá, e é de graça. E a graça de acordar todos os dias, a bênção do milagre da vida vem de Deus, não vem do outro. Então não pense assim, eu dependo da boa vontade do outro, da transformação do outro. Você não depende disso, você não depende do outro, você depende de Deus, porque é o dono da nossa vida, quem nos criou está nos olhando todos os dias. Agora, uma das armas poderosas para lidar com uma pessoa que é difícil é o perdão. Aí você fala, como que perdoa uma pessoa que está maltratando, uma pessoa que está xingando, que está diminuindo, que está tirando a paz? Como que a pessoa vai perdoar essa pessoa? Olha o que diz na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 45 e 46. Mais 44, perdão. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol, sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Então, quando você perdoa dentro de você e você dá limites a essa pessoa, pede ajuda para Deus e você ora por essa pessoa e pede o bem dela para Deus, aí você tem recompensa. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Nenhuma, porque é muito fácil eu amar uma pessoa que me ama, que me trata bem. Difícil é tratar bem quem nos trata mal. Difícil é desejar o bem para aquele que está fazendo mal. E isso é uma arma poderosa, é uma arma espiritual, faz parte da sabedoria de Deus,
você fazer uma oração por uma pessoa que é difícil, que dá trabalho, que não te deseja bem e que te deixa muito magoado, porque uma pessoa difícil, ela não vai fazer o bem com facilidade. Ela vai fazer tudo para que os outros não se sintam bem. A maioria das pessoas difíceis, elas são arrogantes, elas são, como a gente fala, nariz em pé, e elas pensam nelas, porque o egoísmo impera nessa pessoa. E elas falam, aqui quem manda sou eu, tem que ser assim, do jeito que eu quero e eu não vou mudar. E essas palavras, elas são muito pesadas. Falando assim, parece simples, mas não é, é pesada, porque nós que precisamos da transformação todos os dias, precisamos melhorar todos os dias, porque Deus recompensa aqueles que o buscam, tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Quem teme a Deus não vai querer o mal do outro, não vai querer que o outro se sinta mal. Então são coisas simples que têm uma transformação muito grande. E depois Deus é quem dá limites. Deus deu limites para o mar. Ele não vai dar limites para pessoas difíceis. Preste bem atenção nessa palavra. Deus dá limites para o mar. Olha a fúria do mar. Se Deus deixasse o mar à vontade, ele invadiria todas as cidades. Ele não ia ter limites. E o mar tem limites. Ele tem as ondas que sobem alto, mas elas quebram ali na praia. Elas param ali na praia, porque elas obedecem a Deus. Então, para não alongar a oração, eu espero que essa oração te faça entender que você é muito valioso, muito valiosa. Perdoa as pessoas difíceis, ora a Deus por elas, porque você vai ter sua recompensa de uma vida melhor, uma vida de paz, uma vida com muita saúde, prosperidade, porque uma pessoa que tem o temor do Senhor, obedece e faz a vontade do Senhor, ela é protegida, ela é selada, blindada com o sangue do Cordeiro, porque na oração do Pai Nosso fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, de todos os males e perigos. E é isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus, nos livra de todos os males e perigos e afasta de nós, Senhor, afasta de nós toda maldade humana e espiritual. Pai, dá sabedoria para o teu povo, em nome do Senhor Jesus, e abençoa e protege todo aquele que precisa lidar com pessoas difíceis, Pai. Dá estratégia, muda a situação, inverte a situação e dá boa autoestima. Coloca todo aquele que passa por situações difíceis por causa de pessoas difíceis de lidar, Pai. Dá lugar de destaque para os teus filhos e filhas que tem bom coração, que luta pelo bem, e abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu peço essa bênção com muita força no meu coração, com todo o amor do meu coração, para a tua vida, para cada membro da tua família, muita paz no teu lar, no teu trabalho, muita paz para a minha vida e para a minha família, e nesse canal, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.